Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Corpo Ideal de hoje. Aqui a gente discute os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal. Isso é como mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal e caber de novo no jeans do tamanho certo para elas. Eu sou a Ana Galhazzi e o tema de hoje é: você pode se recompensar, mas não precisa ser na comida. Então, eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer com isso, com a comida como recompensa. É um problema, na verdade, é uma atitude que é muito, muito comum a gente usar a comida como recompensa, né? Muita gente fala, a gente usa a comida como recompensa pelos nossos momentos de estresse, a gente usa a comida como recompensa pelas coisas boas que acontecem, a gente usa a comida, a gente, na verdade, usa qualquer desculpa para descontar na comida. E isso é uma coisa que eu escuto muito, que as pessoas falam, o meu problema é que quando eu fico estressada, eu desconto tudo na comida. Que se eu tô tendo um momento difícil, eu desconto tudo na comida. Então, isso é uma atitude, um erro que as pessoas cometem que é muito comum, essa questão de descontar na comida. Isso, na verdade, é uma forma de se recompensar. Por quê? Porque é uma forma de você querer preencher alguma coisa que tá faltando através da comida, né? Então, essa querer recompensar no sentido de, mas eu trabalhei demais, eu tô estressada, então o que acontece? Eu vou comer para preencher mesmo isso que talvez esteja me faltando através de não estar satisfeita com uma determinada situação. E isso é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Na nossa educação, infelizmente, né, talvez hoje em dia as crianças de hoje tenham mudado um pouco, mas pelo que eu vejo é a minoria, a gente tem muito a questão de recompensar as crianças com comida, né? Quantas vezes a gente não dá um doce, dá um sorvete, para acalmar, para superar um problema, para esquecer alguma coisa que foi difícil. Então, isso é uma coisa que a gente cria já na infância. A gente mesmo, eu, por exemplo, na minha casa era assim: você vai fazer uma vacina, injeção, né? Nenhuma criança quer tomar injeção. E a gente tinha muito isso, assim, então se você não chorar, você ganha um pirulito, você ganha uma bala, né? Isso é uma coisa que a gente faz de forma inocente, realmente, né, para criança, é uma coisa que a gente vê como normal, mas que cria esse condicionamento, esse vínculo entre alimento, comida e emoção, principalmente emoção negativa. Então, a gente vincula um estresse emocional, uma situação negativa, uma situação desagradável. Como que eu vou compensar isso? Comendo. E isso a gente tem que prestar muita atenção. A gente que é pais, eu não sou mãe, eu sou madrasta, mas assim, de pensar muito isso e de tomar esse cuidado, de não colocar isso já para as crianças, que para superar um momento difícil ela precisa de um doce, que para superar uma dor ela ganha um sorvete, uma comida, porque isso a gente cria um mecanismo mesmo de condicionamento que vai se perpetuar na vida adulta de procurar para compensar uma emoção negativa a comida. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente aprende cedo, e que a gente deveria tentar evitar para as crianças de hoje em dia. Então, compense de outra forma. Use outro tipo de presente, por exemplo, alguma coisa que seja mais uma atividade, que seja outro tipo de promessa, que as pessoas vinculem a frustração não à comida, porque isso é uma coisa das coisas mais comuns que eu escuto mas eu desconto toda a frustração, todo o estresse, eu desconto na comida. Isso é muito, muito comum. Então, as nossas emoções, elas guiam, né? Através desse condicionamento que a gente recebe de criança, nossas emoções, elas guiam muito a forma como a gente se alimenta. E a gente procura na comida, então, dessa forma que a gente foi condicionado, e até por uma questão natural também, a gente procura na comida conforto, a gente procura na comida consolo. Isso até de uma forma natural, né? Um neném recém-nascido que está aprendendo a lidar com o próprio corpinho, né? Que ainda não tem toda aquela consciência. O que para ele é o conforto? É a mãe, é o seio da mãe. Então, a gente tem isso fisiologicamente também, não é só o condicionamento, mas tem uma parte fisiológica também de ter essa procura do conforto, essa procura do consolo no alimento que nos reporta, né? Aquele relacionamento, aquele contato com a mãe, que é o conforto. Então, o que eu proponho é a gente começar a descobrir o que nos faz bem, que nos traz consolo, que nos traz conforto de outras formas, né? E isso para as crianças também.
para a gente sair um pouco desse condicionamento cultural, dessa educação que a gente tem de procurar o conforto na comida. Claro que um neném recém-nascido, ninguém vai fazer isso, né, gente? O neném, ele precisa realmente da mãe, ele precisa do conforto do contato com a mãe, ele precisa do conforto do contato do leite materno, do seio, enfim. Mas, tirando essa fase, a gente pode começar a descobrir outras formas de ter conforto, através de um abraço. O contato físico, pra gente, humano, é uma coisa muito importante, é uma coisa que traz conforto, através de coisas e atos que a gente pode fazer sozinho, principalmente, né? Então, em vez de descontar o estresse, a frustração na comida, usar a comida como recompensa, a gente procurar outras atividades que nos nutram também e que não sejam aquele desconto na comida que acaba sendo prejudicial, né, para nossa busca ao corpo ideal. Então, por exemplo, eu vou usar exemplos que são meus, assim, tipo, às vezes eu preciso só de um momento de silêncio. Se eu conseguir me dar o tempo de me retirar e ficar 5, 10 minutos em silêncio, isso para mim já é sabe, que já diminui o estresse. Então, isso seria um mecanismo de recompensa. Entrar numa banheira gostosa, cheirosa, perfumada, tomar um banho de banheira quentinho, traz aquele conforto também, que nem a barriga da mãe, né, de estar dentro da água no quentinho. Então, isso também é uma forma de recompensa, de se fazer um bem que não seja comendo. Se dá um momento de leitura, de procurar alguma coisa que não seja aprender, mas uma leitura por prazer mesmo. Flores é uma coisa também, assim, sabe? Quando foi a última vez que você se presenteou com flores? Então, comprar flores para si mesmo, ter flores em casa, isso também é uma forma de recompensa que não é a comida. Procurar os hobbies, né? As coisas que a gente gosta de fazer, que a gente faz por prazer e de forma consciente se permitir o momento de buscar aquele hobby, aquela atividade prazerosa, como forma de compensar realmente um estresse, uma frustração, um momento negativo ou um excesso de trabalho. Então, procurar essa recompensa fora do alimento, né? Fora da comida. Tomar um sol, passar um tempo na natureza, né, fazer uma caminhada no bosque, fazer uma caminhada no parque, se expor à luz do sol, ter um momento de meditação, se isso é uma coisa que você criou o hábito ou ainda não, você quer experimentar. Ouvir uma música que a gente gosta também é uma coisa que traz, assim, músicas que trazem lembranças, músicas que trazem bem-estar, isso é uma coisa que a gente pode fazer ao invés de procurar um chocolate ou um doce. Ter tempo para a família, para as crianças, para as pessoas que a gente gosta, então isso também, se é um momento que a gente está vivendo de vida de estresse, tá sentindo que não está tendo tempo para si mesmo, para nada, talvez esteja faltando esse contato com as pessoas que a gente gosta. Curtir, não sei, bichos de estimação, quem tem bichos de estimação também, com consciência, tomar um tempo para curtir aquele ser. Então, as impossibilidades são infinitas, né? Existem muitas formas que a gente pode usar para trazer bem-estar, para usar, e se a gente usar isso de forma consciente, como recompensa, a gente acaba, com o tempo, desvinculando essa necessidade de descontar na comida. Né? E as melhores de todas essas possibilidades, claro, são aquelas que não custam dinheiro. Por quê? Não é uma questão só econômica, claro, né? Não custa dinheiro, mas é uma questão de ser uma recompensa que se torna independente. Então, independente de você ter dinheiro ou não, você pode fazer aquilo. Por isso que é importante a gente ter algumas dessas na nossa listinha de armas, ter algumas que sejam gratuitas, que a gente pode fazer em casa, que a gente não depende de ambiente, dinheiro, coisas complicadas, né, para realizar. Porque a ideia não é substituir o descontar na comida com gastos excessivos. Então, essa também não é a ideia da recompensa, né? Então, se eu vou deixar de me recompensar com comidas, mas vou sair comprando que nem uma louca, eu posso estar causando um prejuízo para mim, economicamente, financeiro, na minha forma de subsistência. Então, essa não é o que eu estou recomendando aqui, por isso que tem que tomar cuidado. E também evitar de substituir por comportamentos que geram arrependimento, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho quais atitudes a gente está escolhendo para usar como recompensa ao invés da comida, para não ter arrependimentos depois, né? Que essa também não é a ideia. E por que isso funciona? Porque realmente a gente desvincula esse condicionamento que a gente teve desde criança de procurar a comida como consolo, a gente desvincula isso e acaba criando um condicionamento novo, um condicionamento de autocuidado que se cria, no sentido de, em vez de eu me destruir fazendo uma coisa que eu sei que não é o que eu quero fazer, que está me levando para fora do caminho que eu quero trilhar, né, que é esse caminho em relação ao corpo ideal que eu falo tanto, você desvincula esse condicionamento
da comida. Então, você criando esses novos hábitos, você acaba voltando o seu autocuidado para o sentido de realmente aquilo que te faz bem, realmente aquilo que te nutre, que não é necessariamente só a comida. Então, esses condicionamentos que a gente tem de criança, de, eu vou compensar uma tristeza, uma coisa ruim com uma bala, um doce, uma comida, que a gente cria esse vínculo, a gente consegue, através dessa mudança consciente de procurar outras formas de se recompensar, a gente consegue criar outros condicionamentos que são mais saudáveis. E com isso, a gente desenvolve também, a gente fortalece o nosso amor próprio. O cuidado com si mesma fortalece o nosso amor próprio, porque quanto mais a gente cuida da gente de forma consciente, quanto mais a gente tem consciência na decisão de dizer não, na verdade, agora eu tô frustrada, a minha vontade é, sei lá, descontar nos doces, por exemplo. A partir do momento que eu consigo tomar consciência e dizer, não, eu tô querendo descontar nos doces porque eu tô frustrada, então eu vou procurar uma outra solução que me faça bem, e eu procuro dentro dessas opções que eu já falei, coisas que me façam bem, eu consigo, assim, eu sinto que eu tô fazendo um bem duas vezes, porque é o bem de não descontar, né, não cair naquele mecanismo que eu já conheço, e é o bem de procurar uma coisa que realmente me faz bem. Então, são duas. A gente tem um reforço duplo, né, daquilo que nos faz bem. E isso, com o tempo, também melhora a nossa capacidade de controlar os nossos impulsos. Então, aquele problema de comer por impulso, que muitas vezes, esse comer por impulso, quase que 100% das vezes, ele está relacionado às emoções que a gente tem por trás da alimentação. Então, comer por impulso, descontar na comida, como as pessoas falam, é um comportamento emocional que a gente traz para a alimentação. E com o tempo, se a gente consegue desvincular esse condicionamento através de procurar atitudes que realmente nos façam bem e que não sejam a comida, a gente acaba melhorando esse controle dos impulsos, que também, em vários momentos da vida, vai servir, né? No sentido de eu consigo me controlar melhor, eu consigo ver uma comida boa e talvez dizer hoje eu quero, hoje não. Então, esse controle dos impulsos é uma coisa extremamente importante, né? Para quem quer, principalmente para quem quer emagrecer, para quem quer ter um controle alimentar melhor. E a gente cria, através desse hábito, a gente cria um repertório de atos de autocuidado que são saudáveis, que a gente sabe que nos fazem bem, que a gente sabe que nos nutre emocionalmente, e a gente, com o tempo, se torna até mais criativa, a gente começa a ter mais percepção, assim, nossa, hoje, sei lá, tomei aquele banho de banheira, nossa, me fez tão bem. De repente, vincula isso, que a próxima vez que você estiver precisando relaxar, estiver frustrada, estiver estressada, você vai tomar um banho de banheira, ao invés de ir para a padaria e comprar um monte de porcaria para comer. Então, a gente começa a criar um repertório de autocuidado são. Sai daquele repertório que a gente aprendeu de descontar nos doces e na comida e cria um repertório são. E a gente se torna, ao longo da vida, mais relaxada no dia a dia, mais feliz. Né? O ato de a gente conseguir fazer bem para si mesma nos faz mais felizes e mais relaxadas, mesmo nas situações mais estressantes. A gente se torna mais resiliente, a gente tem mais capacidade de lidar com as frustrações. Porque qual que é o problema maior do mecanismo esse de procurar se recompensar na comida? É que se torna um ciclo vicioso. Eu tô estressada, eu tô frustrada, triste, sei lá, angustiada. Vou descontar na comida. O que acontece? Descontei na comida, talvez para aquele momento onde eu estou comendo, eu sinto aquela necessidade como se estivesse sendo preenchida, e imediatamente depois eu sinto o quê? Culpa. Por quê? Porque eu sei que não é aquilo que eu queria para mim, não é aquilo que eu decidi fazer para mim, não é o que me faz bem, na verdade, no meu caminho, não é o que faz bem para o meu corpo, não é o que me traz ao objetivo do corpo que eu quero. Então eu me desgarrei do meu objetivo, me sinto culpada, e aí volto para a situação que eu estava antes, frustrada, estressada. Então eu alimento aquela coisa negativa da qual eu queria sair através da comida. Então é uma coisa que realmente é contraprodutiva. E se a gente consegue sair desse condicionamento e vincular, conseguir ver quais são as nossas reais necessidades no momento de frustração, no momento de estresse, pensar o que eu preciso? Eu preciso relaxar? Eu preciso ter um tempo para mim? Eu preciso de silêncio? Ou eu preciso descarregar? Às vezes, talvez você precise de uma corrida, de uma coisa de descarregar energia, socar uma almofada, descarregar a raiva, botar para fora essas emoções ao invés de vincular as emoções à comida. Isso, com o tempo, realmente causa uma forma de sair desse condicionamento, né? Eu tenho uma cliente minha que, através
através do trabalho de presença e da alimentação, ela falou que o que ela mais percebe, assim, de surpreendente é que a comida não governa mais o que ela pensa. Então, ela escreveu isso num feedback para mim, né? Que ela encontra prazer e conforto em outras coisas. Ela não é mais governada pela comida. Isso é muito interessante, né? O quanto a gente vincula as nossas emoções à comida e acaba sendo governado, então, pela comida, né? De forma emocional. Isso é uma coisa que eu percebi, por exemplo, comigo, com o yoga, né? O yoga é uma coisa para mim que eu percebo que, para reduzir o estresse, no sentido de, se eu tô com muito pensamento, muito estressante, muita frustração, muita coisa na cabeça, assim, aquele momento do yoga, uma hora de yoga bem guiado, um bom professor, que você tá tão presente no corpo, no movimento, na respiração, na coordenação de tudo isso, que você acaba tirando férias de todos aqueles pensamentos, aquelas coisas que estão rodando e estressando na cabeça. E é por isso que, na verdade, funciona tão bem como forma de desestressar. E não precisa ser yoga, pode ser qualquer outra atividade física, pode ser artesanato, pode ser uma coisa, um trabalho manual que você gosta de fazer, que exige a sua concentração numa coisa que te dá prazer, e aquilo te tira daquele ciclo de estresse, e talvez depois que você tiver feito essas atividades, você tenha uma cabeça mais livre, mais tranquila, até para lidar com aquilo que está te preocupando e te estressando. As pessoas acham, né, que o efeito não vai ser o mesmo. As pessoas acham que, mas eu vou fazer uma atividade outra, não é o mesmo efeito do que uma comida naquele momento de frustração. As pessoas acham que não pode ser o mesmo. A gente tem muito essa associação profunda, né, mesmo, lá do seio da mãe, né, da comida com o conforto, da comida com o consolo. Mas a gente tem que lembrar que a gente agora não é mais neném, a gente é adulta. A gente precisa, talvez, fazer o exercício de visualizar a nossa criança interior mesmo, né? Aquela criança que a gente era, ainda existe dentro da gente. Então, se a gente visualizar essa criança e olhar para ela com a cabeça de adulto que a gente tem hoje, e visualizar que aquela criança está frustrada, está estressada, está com dor, está sofrendo, está triste, a gente conseguir visualizar aquela criança e agir do ponto de vista da adulta que a gente é hoje, a gente consegue ver quais são as necessidades daquele momento, né? O que aquela criança que a gente tem dentro está precisando naquele momento, né? Por que tá buscando comida? Claro que isso exige exercício mesmo, exige presença para a gente chegar nesse ponto e não pensar depois que a gente já engoliu que, putz, na verdade eu não deveria, o que eu deveria ter feito. Também vale a pena. Se você está com um problema de controle de impulsos, vale a pena, mesmo nos momentos de deslize, que ensinam muito pra gente, você olhar e pensar, por que eu fiz isso agora? O que na verdade eu estava precisando? Ao invés de se punir, se culpar, pense, na verdade, vou aprender com isso. O que eu estava precisando que agora eu compensei com esse deslize, com esse exagero alimentar? Tá? Isso também é uma forma de se questionar e de aprender com o próprio comportamento, com as próprias emoções. Um jeito que eu acho que não vale a pena, que eu vejo que não vale a pena a gente querer compensar isso, é procurar coisas muito caras, trocar a comida por vícios, por comportamentos danosos, por coisas muito trabalhosas que acabam desestruturando o dia a dia. Então, isso não é. A ideia são procurar coisas simples, fáceis de implementar, que você pode implementar em qualquer momento, e com isso você ter realmente um arsenal na mão para um momento de frustração, para um momento de tristeza, você saber, mas eu posso fazer isso, ao invés de ir comer. E o legal é também a gente ter, o que eu acho legal de ter a meditação, ou o exercício de presença, ou a atenção à respiração como arma nesse arsenal, porque é uma coisa, eu considero isso extremamente importante, porque é uma coisa que você pode fazer em qualquer momento. Então, independente de onde você está, de qual a sua situação, você conseguir trazer a atenção para a respiração é uma coisa que é completamente livre. Então, você não precisa gastar dinheiro, você não precisa de uma situação externa determinada, você não precisa estar em um determinado lugar. Então, é uma coisa que é realmente completamente livre para ser feita. E por isso que eu considero isso tão importante. Porque, por exemplo, se eu estou no trabalho, eu não vou poder, naquele momento de frustração no trabalho, sair e tomar um banho de banheira ou pegar o meu artesanato, que são coisas legais e são importantes e trazem essa nutrição, essa recompensa, que não é comida, mas talvez naquele momento eu preciso de uma coisa imediata, e essa atenção à respiração é uma coisa que eu posso fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, por isso que é uma arma tão poderosa, na verdade, essa questão da presença mesmo, da atenção. Então, uma das coisas que eu acho
mais importante, o que eu vejo que mais funciona para recuperar, para sair desse comportamento de comida como recompensa é no momento que você está frustrada, está com raiva, está estressada e você tá com vontade mesmo de descontar na comida, se você conseguir ter a presença mental de por um momento parar e pensar o que eu preciso agora, aí você vai ver que você vai ter respostas que não são comida. A comida serve para você querer preencher uma outra necessidade que você não está conseguindo identificar. Você está caindo no comportamento do neném, né, gente? O neném, ele compensa tudo com o peito da mãe. Então, o que você não está identificando? O que você precisa? Talvez você precisa de calma, talvez você precisa desafogar, talvez você precisa gritar, talvez você precise de um abraço, talvez você precise de contato físico, talvez você precise conversar com alguém. Então, sabe, olhar e pensar o que eu preciso nesse momento, o que vai me fazer bem. Se você tiver essa presença mental de parar um momento antes de agarrar a comida como recompensa, você consegue ver qual que é a necessidade de origem e que é uma necessidade que eu garanto, ela não vai ser suprida comendo. É importante a gente ter isso em mente, sabe? Parar um momento e pensar o que eu preciso e vai atrás daquilo. Se você precisa relaxar, a paleta de coisas que você pode fazer para relaxar é infinita. E a comida não vai te trazer relaxamento, a comida não vai te trazer, sabe? Não vai. Vai te trazer sentimentos de culpa, vai fazer o contrário, entendeu? Vai alimentar ainda mais a sua frustração. Então, é importante ter essa presença mental nesse sentido, né? Então, visualize, talvez se visualize como criança, como uma criança frustrada que está aí dentro querendo conforto, querendo consolo, e pense o que essa criança precisa. Que saia daquele condicionamento de vou dar um doce, vou dar um sorvete, vou dar, né? Que eu preciso? Isso é extremamente importante de se perguntar. E com isso a gente vai se conhecendo melhor. Com o tempo a coisa vai ficando cada vez mais fácil, porque daí você, sabe, você começa a identificar, putz, na verdade, não, acho que eu vou lá comprar um chocolate, mas peraí, o que é que eu tô precisando agora? Porque fome não é. Garanto, fome não é. Então, o que eu tô querendo compensar? Qual buraco eu tô querendo preencher com aquele chocolate? Pense nisso e aí talvez você tenha outras possibilidades. E com o tempo isso se torna cada vez mais automático, você consegue identificar melhor as suas emoções, você consegue identificar quais emoções estão levando você para aquele comportamento alimentar que é destrutivo, que na verdade não é o que você está buscando, que está procurando, e com o tempo você começa a mudar esse hábito. Até que chega um ponto que realmente a sua recompensa vai ser direcionada para outra coisa, né? Você começa a perceber que, tipo, nossa, eu tô precisando relaxar, talvez seja o caso de, sei lá, de procurar tomar um banho de manhã, fazer uma massagem, tomar um momento de cuidado com o próprio corpo, mesmo que seja, sei lá, hoje eu vou tomar um banho mais demorado e passar um creme no corpo, vou massagear o meu próprio pé, não precisa ter uma massagista, a gente tá aqui no lockdown, fica tudo meio limitado, mas não é impossível de a gente procurar essas coisas que fazem bem em nós mesmas, de a gente mesma se fazer bem, sabe? Ou eu tô precisando identificar, nossa, eu tô tão frustrada, eu não sei o que fazer, eu tô me sentindo angustiada, converse com alguém, as pessoas estão dispostas a nos ajudar. Se você escreve para uma amiga sua, para um parente, diz, olha, se tem um momento para mim, talvez a pessoa não tenha naquele exato momento, mas ela vai tirar um tempo para você, sabe? As pessoas, elas ficam felizes de ajudar. Então, a gente tem que saber também buscar ajuda, se esse for o caso, né? Se esse for o caso, ao invés de compensar comendo, sabe? Então, até de criar uma relação nesse sentido. Talvez tenha amigas suas que tenham esse mesmo problema. E aí você pode dizer para ela, quem sabe a gente faz isso juntas, né? Ao invés de quando eu quiser descontar na comida, eu vou te ligar. E faz isso de bilateral, entendeu? Você cria uma rede de apoio para si mesma. Então, as ideias são infinitas, assim, de como a gente pode compensar esse desejo, esse impulso de querer descontar tudo que a gente vive de negativo na comida, que esse é um dos problemas realmente mais comuns das pessoas que têm dificuldade para emagrecer, né? É a questão emocional, gente. Eu repito, eu já falei isso várias vezes nas outras lives, né? Se as nossas emoções não tivessem o vínculo tão importante que elas têm com a nossa alimentação, os problemas de sobrepeso, de obesidade, quase não existiriam, mas eles quase não existiriam mesmo. Porque se a gente comesse só por necessidade fisiológica, por fome, por aquilo que o corpo precisa como alimento mesmo, como nutrição, a gente comeria só o que basta.
e não existiriam esses problemas. Esses problemas existem porque a gente tem o vínculo emocional com a comida. E a questão de trazer isso à consciência, de perceber quais emoções estão gerando esse comportamento, é essencial se a gente quer ter sucesso, e quer ter equilíbrio e quer melhorar a nossa relação com a alimentação. Né? Isso é uma coisa que, infelizmente, é muito esquecida, né? É muito esquecida. As pessoas falam de força de vontade, falam de determinação, falam de motivação, falam do alimento mesmo. É claro, né? Que tem alimentos que alimentam, né? Esse comportamento, é lógico, mas muita gente esquece que a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de conseguir ver quais são as emoções que estão causando esse problema, porque elas estão causando esse problema. Então, assim, o que dá para a gente fazer de forma prática para superar esse comportamento de usar a comida como recompensa? O que dá para fazer já hoje de forma prática? Criar uma lista das coisas que você faz e que você gosta. E assim, não precisa ser complicado, gente. Às vezes, o simples ato de você tomar um pouco mais de tempo para cuidar da sua maquiagem, né, já é um ato de autocuidado, já é uma recompensa que te faz sentir bem, te faz se sentir melhor imediatamente, ou sei lá, vou fazer uma escova no cabelo, vou me arrumar um pouco mais. Isso são coisas que realmente vão para o outro lado do espectro. Ao invés de você se sentir culpada, como acontece quando você descontou na comida, você se sente melhor. Isso é uma coisa que te traz para cima. Então, esses cuidados com o corpo, maquiagem, ou você tomar um tempo para cuidar da sua parte interior mesmo, sabe? Um momento de oração, um momento de leitura, sei lá, se você gosta de trabalho manual, de desenhar, artesanato, um momento para você fazer isso, ouvir uma música que você gosta, tomar um banho de banheira, limpar a casa, gente. Vocês não sabem o efeito que tem a gente arrumar a cama de manhã. De você sentir que você fez algo. Por que eu digo isso? Porque é uma coisa que você vê o resultado imediato. Você arrumou o ambiente onde você está, o resultado, aquele alívio, é imediato, né? Então, são coisas que saem da comida, que a gente talvez não pense, e que se a gente trouxer para a consciência, a gente vê que a gente foge daquela roda, daquele círculo vicioso mesmo, de frustração, comida, culpa, frustração por ter comido, aí volta e fica se retroalimentando. A gente consegue sair disso através ao invés de frustração, o que eu preciso? Eu preciso relaxar. Eu preciso de ordem. Eu preciso e procurar fazer aquilo específico para aquilo que você precisa no momento. E aí você sai daquele círculo, porque daí você não alimenta a sua culpa e a sua frustração. Né? Isso é muito importante. Então, ou sei lá, ou tomar um chá. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, tem realmente tanta coisa. E por isso que é legal você criar essa lista, porque com o tempo você vai tendo um repertório mesmo de coisas que te fazem bem, que são simples, e que para você lembrar, porque é muito fácil a gente, na frustração, no estresse do dia a dia, a gente esquecer disso. É muito, muito fácil a gente esquecer. Faz uma listinha mesmo. E aí, no momento que você está passando por uma dificuldade, você consegue se perguntar, peraí, mas o que eu preciso? O que eu posso fazer hoje de bom para mim, para evitar que eu agarre a comida, para evitar que eu ligue e peça uma pizza, para evitar que eu vá na padaria e compre um monte de doce, tá? Então, a gente começa a desenvolver essa presença mental, né? Extremamente importante. E, de preferência, coisas que não envolvam dinheiro, ou que não envolvam muito dinheiro. Coisas que sejam, que não, porque senão a gente vincula isso também, mas eu não posso, porque, na verdade, o que ia me fazer feliz seria comprar uma joia, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, gente. Aí a gente foge do propósito, né? O propósito não é esse, não é? Aí a gente foge de uma frustração, e que uma frustração por não ter dinheiro para aquilo, não é esse, absolutamente não é essa a proposta, tá bom? Então, coisas que, de preferência, custem pouco ou nada. Então, faça uma lista. O que me deixa feliz, o que me faz bem, o que me faz relaxar, que não envolve dinheiro ou envolve pouco dinheiro e que eu posso fazer de forma simples. Então, você tendo essa lista já é um super caminho andado, assim, para superar esse problema de controle de impulsos, de descontar mesmo na comida. E comece
uma coisa que é legal de fazer é você ter essa lista, pelo menos 10 coisas, seja criativa, tem muita coisa que te faz bem que você não tá percebendo, coisas que até você faz no automático e que talvez se você dedicasse mais atenção, né, como é o caso da maquiagem que eu falei, ou de passar um creme no corpo, ou de fazer uma leitura, tomar um chá, são coisas que se você fizer com atenção, elas podem trazer muito prazer. Ouvir uma música, se você sair do automático e se concentrar nessas coisas, elas trazem prazer. E faça uma lista com pelo menos 10 coisas que são prazerosas para você, são simples e custam pouco dinheiro, que fazem feliz, que você sente que te faz bem, que te traz alegria. E comece fazendo uma coisa dessas todos os dias. Todos os dias pense qual dessas coisas eu vou fazer hoje. E você vai ver que isso realmente muda a sua relação consigo mesma. Ou chega de noite, se você teve um dia estressante no trabalho, ai, nossa, hoje foi tão ruim, sei lá, briguei, eu me desentendi, ou tava muita coisa para fazer, fiquei me sentindo como uma barata tonta o dia inteiro. Chega em casa e pense, o que eu posso fazer hoje de bom para mim? Pega essa lista, talvez você não tenha muito tempo, mas tem coisas que não exigem realmente muito tempo. Faz uma xícara de chá e senta por 10 minutos e pensa, ok, agora eu vou me acalmar. Antes de mais tudo, eu vou tomar um tempo para eu me acalmar e voltar a ter contato comigo mesma depois desse dia estressante, né? Não custa nada. 10 minutos, todo mundo tem 10 minutos. Ou eu vou tomar um banho mais demorado e vou massagear meu pé. Não sei, gente, cada um sabe para si, né, o que faz bem. E a gente consegue ser criativa com isso também. E começar fazendo isso todos os dias, a gente vai criando essa presença mental para essas coisas que nos fazem bem, para que quando chega o momento de um estresse agudo, né, de uma frustração, de uma circunstância que normalmente nos levaria a compensar, descontar, eu digo descontar na comida, porque é um termo que eu escuto muito, né, das pessoas que têm essa dificuldade, mas eu desconto tudo na comida. Quando chega o momento que você quer descontar na comida, você já criou esse condicionamento de coisas que te fazem bem que não são a comida e que vão te fazer sair daquele ciclo de frustração, exagero na comida, para mais frustração e culpa por ter exagerado na comida e aquele ciclo fica rodando. Então, você consegue sair disso através de desenvolvimento de um autoconhecimento mesmo, desses atos de autocuidado. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Quanto mais a gente se ama, mais a gente vai conseguir se cuidar. Então, gratidão ao corpo, gratidão a si mesma, amor próprio e esses atos de coisas que nos fazem bem para substituir o mecanismo de compensação com a comida. Tá bom?